Assista agora a AMA do dia 19 de março de 2026 do Projeto Vita. Bom, então boa noite, gente. Mais uma ama nossa, já conversamos aqui bastante. Já estamos aqui a conversar há 20 minutos, off record, e as pessoas que não chegam cedo à ama acabam perdendo muitas vezes, né, Sila? Este bate-papo gostoso que a gente estabelece aqui às vezes, entre eu, o Silo, o André Paris, o Ariandro Márcio, que hoje não pode estar presente, a Chile que também está cá, às vezes até participa. Estabelece-se aqui um intercâmbio muito gostoso às vezes, sem aquela formalidade da AMA, digamos assim. Porque a AMA, eu pretendo sempre que elas fiquem gravadas, que ficam num repositório, num arquivo histórico, para que daqui até ao final do ano, afinal, tudo o que Luís dizia, o homem tinha razão. Não é que eu queira ter razão. Eu não pretendo isso, nem alimentar uma questão de ego, de protagonismo, de vaidade. Estava certo, eu avisei, não é nada disso, não. Eu quero ter o dinheiro no bolso. Eu quero ter a rentabilidade do mundo de cripto nas minhas wallets. É só isso. Isso é que me faz estar aqui com vocês. Porque senão não estaria aqui, que tinha coisas muito mais agradáveis a fazer, nomeadamente cuidar da minha família e dos meus negócios. Então, eu continuo aqui, dando a cara, semanalmente, não falho uma ama que seja, este compromisso junto com vocês. Porque há aqui um grupo de gente que merece, não são muitos também, verdade seja dita, é a boa da verdade, mas há aqui um conjunto restrito, um núcleo de pessoas que merece a minha consideração, o meu respeito, porque até hoje nunca deixaram de confiar em mim. Isso para mim é muito importante para mim. É o meu nome, é a minha credibilidade e por isso eu me submeto a este sacrifício, no bom sentido, vir aqui todas as quintas-feiras conversar com vocês e trazer um pouquinho daquilo que eu sei, escutar de vocês algumas coisas também, porque aprendo muito com vocês. É isso que me faz aqui trazer. Não é questão de vaidade, de protagonismo, de egocentrismo. Acreditem que não é nada disso, que eu não preciso disso, sou muito bem resolvida, psicologicamente, intelectualmente, sou muito bem resolvido. Não preciso disso para nada, nem de me afirmar perante ninguém, nem de puxar os louros para mim, nada disto. Estou aqui porque é um compromisso que eu tenho com vocês e as pessoas que me conhecem pessoalmente, Santana me conheceu pessoalmente, eu sou assim mesmo no meu dia a dia. Sou parceiro até ao final e estou junto até ao final. Então vou estar aqui convosco sempre, apesar deste caos nos mercados, vou estar aqui dando a minha voz, de vez em quando dando a minha cara, abrindo a câmara, eventos presenciais irei em vários este ano, se Deus quiser, em nome da Vitra. Então, esse sou eu. E estou aqui, não abro, sou muito perseverante nas minhas coisas, por isso é que os meus negócios não servem, porque eu tenho muito foco, muita estratégia, muita metodologia e não abro mão. Quando eu traço um plano, eu faço questão de executá-lo. E geralmente, não digo 100%, mas mais de 90% os meus planos dão certo. E na vida também vai dar. Não tenho dúvidas sobre isso. Então, eu quero dizer-vos o seguinte. Eu hoje tinha prometido aí uma análise minha no diário, mas acabei por não fazer porque eu percebi que a guerra no Irã recrudesceu, ou seja, se agravou. Eu fiquei curioso de ver a reação dos mercados, fiquei muito curioso de ver a reação do Bitcoin, como é que iria se portar em face dessa escalada na guerra, que afeta os mercados todos. E devo-vos dizer que o Bitcoin corrigiu, vocês todos viram isso, foi buscar $68.000 e um pouquinho, mas rapidamente subiu para cima de 70 mil, 69 mil, e é aquilo que eu vos tinha dito várias vezes. O topo do ciclo passado, se lembram-se disso, entre 64 e 69, primeiro fez um topo em 2021 em 64, depois corrigiu 56%, foi buscar 69, que foi a sua ATH, 69.400, e esse, portanto, esse topo funciona como que uma zona gravitacional à volta do qual o Bitcoin circula. O Bitcoin teve muita dificuldade, entendam isto,
Bitcoin teve muita dificuldade em superar a resistência dos 69%, dos 69 mil dólares. Vocês lembram-se disso? Teve muita dificuldade. Semanas. Bateu 9 vezes naquela resistência. 69, porque era o topo do ciclo passado. E o Bitcoin, ele tem essa característica. É do topo do ciclo passado, vira um suporte poderosíssimo do ciclo subsequente. E estamos a assistir agora. 69 foi uma fortíssima resistência, agora está virando um suporte majestoso, suporte fortíssimo. Era resistência, foi superada e é sempre assim nos ativos. Uma resistência superada, depois ultrapassada, vira um suporte. E quanto mais forte for essa resistência, mais forte vira esse suporte. É isso que estamos verificando hoje, nos dias de neste momento, em relação a esse suporte 69, porque ele desceu um pouquinho, 68 mil, mas minutos depois já estava acima de 70 mil e está-se mantendo nos 69. E esse é o novo patamar do Bitcoin. É daqui para cima agora. Não é daqui para baixo. Não é de 69 abaixo, não é 50, não é 40. É daqui para cima que o Bitcoin vai ir. Acreditem no que eu vos digo, meus amigos. E vamos ver rapidamente o Bitcoin a 90 mil dólares. A sua M200 está em 92 mil. Vamos ver rapidamente. Ali em 90, 91. Vai fazer depois ali um pullback. Vai estar ali e depois vai bater acima de 140 mil dólares. É a sua mediana da sua grave de expansão logarítmica. Isto tem toda a lógica. Não vou explicar agora porque é muito técnico, mas vai bater 90 mil, vai ficar ali a oscilar entre 90 e 92 e depois vai disparar para 140 mil, depois vai corrigir novamente, depois vai para cima de 200 mil. Entendendo o que eu vos digo? É só esperar. Agora a questão é saber se temos paciência e inteligência de esperar. Agora, eu quero aqui colocar uma coisa que isto para vocês perceberem que não estão sozinhos. Não estão sozinhos. O que se passa aqui no nosso projeto Vitra se passa em mais de 90, eu diria até 99% dos grupos em Telegram. Eu peguei esta informação de um grupo, que é do Bernardo, que é um moço brasileiro, que é analista, gráfico, vende cursos, atrás da chama aquela empresa, agora não me lembro, que deu cana aí muita gente, agora não me lembro do nome dela. Vendeu uns cursos, virou influencer deles, deu cana em muita gente. E o cara é bom em análise gráfica, só gráficos. O cara até é bom, só que lhe falta depois muito conhecimento de geopolítica, de macroeconomia. Então ele acha que canalizar o mundo cripto é só ver um gráficozinho, stop, se desce, se faz uma correção, se não faz. E não é isso não, porque os gráficos são reflexo da realidade. E eu vi este gráfico hoje dele aqui, é que ele diz o seguinte, que, e justifica, que na opinião dele o Bitcoin agora vai para 45 mil dólares. E ele escreveu o seguinte, vejam que no gráfico semanal do Bitcoin, nessa região dos 66 mil, mostra que o preço já encontrou dificuldade nessa faixa de 3 vezes, sempre rejeitado quando tentava avançar. Ou seja, por muito tempo, essa zona funcionou como uma resistência durante o mercado. Agora, o cenário mudou. Depois da queda, o preço voltou justamente para essa mesma região, tal. E depois ele diz mais aqui. Com isso, diz ele que estamos em bear market, e não estamos. Estamos em correção num ciclo de alta, mas ele não consegue entender isto. Com isso, o próximo ponto mais relevante do gráfico fica apenas a linha de tendência a longo prazo, que hoje passa perto dos 45 mil. Ou seja, ele está dizendo, e isso é um cara que tem milhares de seguidores, vende cursos, vende isso, vende aquilo, milhares, ele tem um canal com milhares, que é 50 mil seguidores, uma coisa assim. O canal do Telegram. O Bernardo Pascovitch. E isso é apenas um exemplo da esmagadora maioria dos analistas de mercado de cripto que nós temos aqui no Brasil. É apenas isso. Se vocês derem aí uma zapeada aí nos grupos, uma checada nos grupos, esta é tónica. Esta é a narrativa, dizer que o Bitcoin vai cair para 50, 45 mil. E existe aqui um maluco, que sou eu, que diz justamente o contrário.
que diz justamente o contrário. E vou explicar porquê. Então, não se espantem vocês de ouvirem essas narrativas em todo lado. Bitcoin vai cair, vai para 40, vai para 50. Gente, o mercado está infestado desta narrativa. De gente que nunca vivenciou um ciclo, de gente que não conhece, portanto, os movimentos macroeconómicos, geopolíticos, e o Bitcoin não é imune a nada disto. Pelo contrário. O Bitcoin se comporta em função do comportamento dos mercados financeiros tradicionais. Agora, deixem-me dizer-vos, o que é que eu queria dizer agora, muito importante. Existem essas narrativas todas, que o Bitcoin vai cair, e quem acredita, olha, venda tudo agora em 70 mil, como referência ao Bitcoin, e depois espero comprar em 45. Eu dizer, boa sorte, acho que vai ter um grande prejuízo. Não vai comprar 45 mil, mas vai comprar ativos ou criptomoedas ou para o Bitcoin quando ele já estiver a 90 mil. Mas cada um toma as suas decisões. As minhas estão tomadas e bem traçadas. Eu não abro mão delas. Não altero uma linha da minha estratégia. Não altero, não. Porque sei o que vai acontecer. Mas notem o seguinte, apesar dessas narrativas todas de mercado, Bitcoin aqui, para 45 a 50, vocês, por acaso, têm acompanhado, o que interessa é os comportamentos dos ativos. Não interessa narrativas, opiniões, achismos, interessa factos, dados concretos. E quem me conhece sabe que eu só funciono com dados, informações, dados. Não com opiniões, eu acho que... Não. Achas isso? Então, fundamenta. Quais são os fundamentos da tua opinião? Aí eu vejo se é racional ou não, se é razoável ou não. Se tem fundamento ou não. Se tem consistência ou não. Vocês repararam que o ouro, que é a referência, está indo buscar os $4 a onça, depois de ter batido $5.500. Ou seja, a prata também. O ouro hoje caiu 5, 6%. A prata caiu quase 7%. O Bitcoin caiu só 2%. Vocês sabiam que notem este dado, desde que começou este conflito no Irã, o Bitcoin, em relação ao ouro, já se valorizou 20%. Ou seja, notem isto. Fixem esta minha diretiva, este meu farol. Supostamente, em tempos de guerra, como estamos vivendo, o ativo de maior certeza, de maior segurança, é o ouro. Não é? Um ativo milenário, com 5 mil anos, que sempre serviu de refúgio, de investimento. Em épocas de crise, os investidores fazem o quê? Correm para o ouro. Foi o que sempre fez a humanidade. E estava fazendo, ao ponto do ouro bater 5.400, 5.500 a onça. O que é que se está a passar neste momento que está a acontecer justamente o contrário? Ou seja, o Bitcoin está a valorizar muito mais do que o ouro. O ouro caindo em plena guerra, que supostamente devia explodir, e o Bitcoin segurando e até se valorizando. Repito, desde que o conflito começou, o ouro valorizou, e são os gráficos que dizem, não sou eu, são os dados. O ouro valorizou 20% em relação... Desculpa, cansaço. O Bitcoin valorizou 20% desde que esta guerra do Irã começou. O Bitcoin no confronto gold, ou seja, ouro, Bitcoin, eu tenho aqui um gráfico aqui que vos posso trazer, Bitcoin valorizou 20% em relação ao ouro. Gente, então alguma coisa está a passar. Ou seja, o ouro que era visto, explicando isto a vocês mais simples, a vocês, o ouro que era visto, sempre foi visto ao longo de 5 mil anos como o refúgio da humanidade, porto seguro, né? Barras de ouro. Aos poucos, o mundo está descobrindo que temos um ouro digital, que é o Bitcoin. E está começando a migrar não para o ouro físico, o ouro tradicional, mas para o ouro digital, que é o Bitcoin, que é o ouro 2.0. Por
Por isso, essa valorização, repito, que fica aqui gravado, desde o início desta guerra, que o Bitcoin está com uma valorização em cima do ouro, ou seja, valoriza mais que o ouro 20%. Isto não é normal. Devia ser justamente o contrário. Devia ser o ouro continuar a disparar, né? como estava a acontecer. O ouro atingiu $5.000 a 11, 5.200, e o Bitcoin desvalorizando mais do que o ouro. Não é isso que está a acontecer. Então, em plena guerra, em pleno cenário catastrófico, o Bitcoin está valorizando muito mais do que o ouro. Isso é muito bom para nós. Então, é sinal de que, apesar dessas informações que eu vos coloquei aqui agora, que a maioria dos analistas dizerem que o Bitcoin vai cair, em minha opinião, em minha visão, na minha perspectiva, é justamente o contrário. O Bitcoin não vai cair mais do que já caiu. Porque se era para cair, neste cenário de guerra com o petróleo acima de $110, com a inflação disparando, era para o Bitcoin estar a cair no mínimo 20%. Ontem, por exemplo, os índices Nasdaq caiu 1,8%. O S&P 500 caiu 2%. Hoje estão caindo 1%. Em condições normais, era para o Bitcoin estar caindo uns 10%. Por isso é que eu fiz a minha análise diária hoje, que eu quis ver como é que seria a performance, o comportamento do mundo cripto. E fiquei muito surpreendido. Porque numa queda dessas, o Bitcoin devia cair no mínimo 10%. E não. Está resiliente. Está seguro. Ali nos 69, 70 mil dólares. E isso é muito bom para o mundo cripto. Sinal de que cada vez mais o mundo cripto e o Bitcoin está sendo visto como a nova economia, o novo canal de investimento, a nova reserva de valor. É o Bitcoin. E, atenção, que anos atrás, os institucionais não tinham essa visão. Os grandes players, Wall Street, as grandes baleias não tinham essa visão, não. E hoje está todo o mundo migrante para o Bitcoin. Os grandes players, os grandes bancos, o JP Morgan, que foi contra, vocês lembram disso? Eu fiz várias amas sobre isso, várias análises, tentou boicotar de tudo, o JP Morgan, o Morgan Stanley, os grandes bancos, Goldman Sachs, Bank of America, Welfare Bank, tentaram de tudo, BlackRock, Fidelity, tentaram de tudo para derrubar o mundo cripto. Não queriam abdicar do império deles, do império financeiro, finanças tradicionais. Então tentaram de tudo, não conseguiram. Agora estão a adotar, esses grandes players, estão a adotar o Bitcoin. Por isso é que o Bitcoin, quando devia estar a cair hoje, por exemplo, e ontem, entre 10% a 20%, não cai. E o ouro cai 6%, o Bitcoin cai 2%, a prata cai 7%, o Bitcoin cai 2%. Então isso é sinal de quê? De que o quadro está se revertendo. O quadro está se revertendo. E deixa-me trazer-vos aqui esse dado. Boa noite, Jacqueline. Seja muito bem-vindo, meu querido. Deixa-me trazer aqui este dado a vocês. Eu sempre gosto de trazer alguns dados para vocês verem o que é que eu penso sobre isto. Por exemplo, esta informação é muito interessante. Vou colocar aqui e vou comentá-la aqui com vocês. Esta informação aqui, olha, a Bitwise, que é uma das maiores gestoras financeiras do mundo, ela trouxe este estudo, concluindo o seguinte: institucionais estão absorvendo, ou seja, adotando Bitcoin em massa. A demanda institucional, ou seja, dos institucionais, os grandes players, as grandes baleias, atingiu o maior nível desde outubro de 2025. Números: 81.200 bitcoins comprados no mês. 81 mil comprados no mês de março. E estamos a meio do mês, mais ou menos. Estamos dia 19. Ou seja, essas compras institucionais significarem, sabe o quê? 6 vezes a oferta de Bitcoin. Ou seja, há uma demanda, há uma pressão compradora 6 vezes mais do que a oferta de Bitcoin. Gente, não sou eu que digo isto, não, gente. Não sou eu que estou a dizer isto, não. Não é o Luís, não. Sou eu, não. São empresas, CEOs de empresas
da alta finança, do mundo financeiro, que estão trazendo esses dados até nós. Então, minha gente, é por isso que o Bitcoin, que, repito, devia estar a cair, hoje fiquei curioso de ver quanto é que ele ia corrigir, devia estar a cair hoje no mínimo 10, 20%, caiu 2%. O ouro caiu 6%, a prata caiu 7%. Ou seja, está a começar a haver essa migração dos ativos tradicionais, como prata, ouro, ações, para o mundo cripto, que é a nova camada de riqueza. Já vou falar um pouquinho sobre isto também. Então, gente, não se assustem com este caos todo, que acaba por ser assustador, mas nós estamos no meio de um furacão, de um turbilhão, e aquele que tiver norte vai estar muito bem. Vai estar muito bem. Esta notícia aqui, por exemplo, eu quero falar hoje. Eu vou falar de um filme hoje. Vou mostrar a vocês. Esta notícia aqui da CoinDesk. O Bitcoin se mantém em 69 mil, enquanto o ouro despenca e o preço do petróleo dispara. Mas um analista recomenda cautela, claro. Já dizia minha avó, cautela e caldos de galinha não fazem mal a ninguém. Mas é isto, gente. Então, enquanto o petróleo dispara, o ouro despenca, a prata despenca, e o Bitcoin se mantém resiliente na faixa dos 70 mil. Fez 76, corrigiu hoje a 68, um pouquinho, logo voltou para 70 mil, está na faixa dos 69 mil. A quanto é que neste momento o Bitcoin? Alguém me diz aí? Para não ser aqui da Terra, olhar os gráficos. Está a 69 aqui, ou está nos 70? Digam aí, por favor, ou escrevam aí, por gentileza, que é para eu continuar aqui o meu raciocínio. Agora, outra coisa que eu vos quero dizer também, outra coisa que eu vos quero aqui apresentar, muito interessante, é o seguinte. Eu tenho aqui tanta informação. É aqui tanta informação que eu não quero encharcar vocês com muita coisa. Deixa-me só ver aqui. Achar aqui mais um. Pronto. Eu já coloquei esse gráfico um gráfico assim parecido, mas vou colocar aqui de novo. Não era este, mas é a mesma composição gráfica, digamos assim. Para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Pronto. Está a 70. 70 e quê, Jacqueline? 70.1, 70.2. Então já está a 70 novamente. Maravilha. Este gráfico aqui é extremamente elucidativo. Um gráfico destes, quem não entende um gráfico deste não entende nada do mundo cripto e do Bitcoin. Aqui o Bitcoin em dólares. Em todos os fundos, portanto, quando ele bateu fundo, em todos os ciclos, bateu fundo em 21 mil, em 2017, 2021 foi para 69, depois corrigiu até 15 mil, bateu fundo, 70.2. Muito obrigado, querido. 70.200 dólares. Depois, este ciclo, que ainda estamos no mesmo ciclo, atenção, estamos no mesmo ciclo, ainda não saímos do ciclo, não. Só que ficou um ciclo muito diferente dos outros por conta dos institucionais. Os ETFs de Bitcoin, ETFs de ETH, Solana, BNB, que bagunçou o sharing tudo, digamos assim. Mas nesse mesmo ciclo, só que como é um ciclo muito diferente, porque tem a força dos institucionais, acabou confundindo muita gente está completamente perdida. Mas ele estava em 126, corrigiu e bateu o fundo agora. 60 mil é fundo dele. E os 60 mil, portanto, já está fazendo um suporte em 70 mil. Então, é daqui para cima agora. Acreditem que é daqui para cima e muito para cima. Este gráfico é muito interessante porque nos traz isto. Em cada ciclo, mostra onde foi o fundo do Bitcoin, o bottom, né? E depois aquilo que projetou para cima. E vai acontecer a mesma coisa neste ciclo. Não tenho dúvidas sobre isso. Bitcoin neste ano vai muito para cima de 300 mil dólares, minha gente. Bitcoin este ano vai muito para cima de 300 mil dólares. E não foi o ano passado acima de 150 mil dólares até o final do ano, por toda aquela manipulação destes bancos, do JP Morgan, que fizeram uma mesa secreta de negociações para tentar falir o Michael Saylor, o dono da Strategy, que tem 712 mil bitcoins.
vai ser um dos homens trilionários do mundo. Se brincar, será mais rico do que o Elon Musk por conta da engenharia financeira dele. Então, esses caras tentaram derrubar o preço ano passado para abocanhar os bitcoins do homem. Só que não conseguiram e a gente sofreu tudo isso. Então, tudo aquilo que vai acontecer o ano passado, de valorização do mundo cripto, vai acontecer este ano de forma mais agressiva ainda, de forma mais exponencial ainda. E deixem-me dizer-vos agora aqui algumas coisas que eu hoje fiz aqui um estudo à tarde. Eu quero aqui partilhar com vocês que eu acho bem interessante. Vocês vão gostar desta parte aqui. É o seguinte, vocês sabiam que a dívida dos Estados Unidos ontem atingiu, sabem quanto? Alguém sabe quanto? Ela já estava bem gordinha, a dívida americana. Alguém me sabe responder aí aqui no grupo? Qual é o valor da dívida americana neste momento? Qual é o montante absurdo dessa dívida? Eu vou adiantar então. Era 38,5 trilhões. 38,5 trilhões. Ontem bateu, sabem quanto? 39 trilhões. Eles têm portanto, um termómetro de dívida, ou seja, um marcador de dívida, que é online. Como nós temos aqui no Brasil, aos impostos, à arrecadação da receita, temos impostos, eles lá têm. Ontem, olha aqui, o US National Debit, ou seja, o débito nacional americano, a dívida americana, 39 trilhões de dólares. E o PIB americano não passa ali dos 28 tri. Ou seja, esta dívida é impagável. Esta dívida americana é impagável. Exatamente. Era 29 tri. Era, André. E até um dia atrás era 38,5. Já aumentou mais meio tri, ou seja, mais 500 bilhões. Agora, vocês sabiam que só em juros, a cada 100 dias, os Estados Unidos têm que pagar $1 trilhão sem juros da dívida americana, ou seja, essa dívida é impagável. E os economistas, os banqueiros, o Fed, eles sabem que esta dívida é impagável. Só que não podem dizer isto. Quem é que vai dizer uma coisa desta? Seria a bancarrota, seria uma crise mais violenta do que em 1999, a grande crise. Mas eu posso dizer isso porque eu não tenho compromisso com as finanças públicas americanas nem com as políticas americanas. Essa dívida é impagável, nunca vai ser paga. Nunca. E deixa-me dizer-vos uma coisa. E isso é que me traz uma grande alegria aqui neste grupo. Vocês sabiam que em 2008, quando o Sakamoto, eu estou aqui com umas muriçocazinhas que estão tentando furar. Vocês sabiam que em 2008, quando o Sakamoto escreveu o White Paper, foi escrito em dezembro de 2008, e o primeiro bloco minerado foi em 3 de janeiro de 2009. E o Bitcoin foi criado, notem isto agora, eu vou confidenciar aqui com vocês algumas coisas, que alguns já sabem, é sempre bom recordar os menos atentos. O Bitcoin foi criado justamente num cenário destes, igualzinho ao que está a acontecer hoje, em 2008. Já falei várias vezes disso também, na crise do subprime, em 2008. Vocês sabem o que foi a crise do subprime em 2008? Foi a quebradeira dos bancos, que estavam concedendo empréstimos sob hipotecas de títulos podres, que não tinham valor nenhum. Ou seja, as pessoas iam comprar casas, faziam empréstimo ao banco, davam de hipoteca um imóvel, o imóvel valia, por exemplo, hipótese, $100.000, os caras pegavam $500.000 e o banco emprestava. Quando não pagavam as dívidas, que não conseguiam pagar, o banco ia executar e o ativo não valia nada, era um ativo podre. Isso gerou um sistema de crise financeira, né? O sistema todo entrou em colapso e houve um crash, um buraco, um rombo de cerca de 1
perdão, 1,5 trilhão de dólares de bancarrota nos bancos. E o Fed, na altura, teve que fazer o que sempre faz. E que vai fazer agora, este ano. Teve que injetar grana, liquidez. E teve que injetar, sabem quanto? Para cobrir portanto, um colapso, um rombo, para resetar um valor de 1,5 trilhões, ou seja, 1,5 trilhão, teve que injetar 8 trilhões de dólares. É de altura. Ou seja, teve que criar dinheiro do nada, do zero, e injetar dinheiro para salvar os bancos. Só deixou escapar o Lehman, para não cobrar tudo, só escapou um. Então, para cobrir o rombo de 1,5 trilhão, foram injetados 8 trilhões. E nessa altura foi então que o Sakamoto criou o Bitcoin como forma alternativa à injeção desenfreada de liquidez pelos governos. Ou seja, quando os governos, a situação de crise como aquela que os Estados Unidos está a viver agora, tem que injetar dinheiro. Em 2008 injetou 8 trilhões. Agora, no mínimo, já se fala entre 20 a 30 trilhões para tapar o rombo do crédito privado das empresas, que fizeram a mesma coisa que os bancos fizeram em 2008, emprestaram dinheiro a empresas, por exemplo, de tecnologia, de softwares, estão falidas, porque a IA vai mostrar, eu li uma reportagem muito interessante, a IA vai mostrar, a AI em meia hora descobriu mais de 500 vicissitudes, 500 falhas em protocolos de softwares que eram considerados, por exemplo, empresas de cibersegurança como infalíveis, intocadas. E a IA vai descobrir que tinha mais de 500 fragilidades. Então, as ações das empresas despencaram 20, 30% na bolsa e esses bancos que emprestaram a essas empresas não têm como recuperar esse dinheiro. A dívida, neste momento, em 2008, era 1,5 trilhões. Neste momento, é no mínimo de 4 a 5 trilhões. Que se saiba, porque debaixo dos panos é capaz de ser muito mais o rombo. Então, se em 2008 foi preciso injetar 8 trilhões, neste momento é preciso injetar no mínimo mais de 20 trilhões. E o Sakamoto, o criador do Bitcoin, ninguém sabe quem é. Eu até tenho uma suspeita que tenha sido o Ralph Finney, uma série de questões, mas pronto. Mas ninguém prova isso, né? Isso é só conjectura. Ele criou o Bitcoin exatamente para que fosse uma alternativa a esse resgate do sistema, porque um sistema de dívida americano, de vez em quando ele tem que ser resetado, porque a dívida assume proporções que a torna impagável. E só resolve injetando mais grana, injetando mais dinheiro no sistema. E é isso que vai ser feito este ano. Vão ser injetados mais de 20 trilhões de dólares. E essa injeção, que portanto, a ampliação do M2, faz trazer esses trilhões de dólares e uma quantia boa vai chegar ao mundo cripto. Uma quantia boa vai chegar à capitalização de mercado do Bitcoin, que neste momento está 1,3, vai para cima de 5, 6, 7 trilhões de dólares. Ou seja, vai fazer a capitalização de mercado, vai fazer um aumento de 5, 6 vezes. Então o Bitcoin vai subir 5, 6 vezes, porque vai entrar 5, 6 vezes de grana no Bitcoin. E as altcoins nem se fala. Se vai entrar 5, 6 trilhões de grana no Bitcoin, nas altcoins vai entrar 10, 12 trilhões, imagina para quanto é que vão as boas altcoins. E o Sakamoto, é isso que eu queria dizer, o Sakamoto, eu fui estudar muito sobre isso porque eu achei muito interessante. O Sakamoto, ele criou esse sistema de Bitcoin para ser justamente a solução desses problemas. Quando os países chegarem a um ponto destes, que não conseguem pagar as dívidas e querem resolver sempre o problema através de mais injeção de dinheiro, ou seja, criando-se uma bola de neve, ele criou um sistema alternativo. E o próprio mundo institucional e tradicional da finança agora está a migrar para este mundo criado pelo Sakamoto, que é o nosso Bitcoin. Então, gente, o Bitcoin tem tudo para não só ser a solução deste problema dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, a Europa está do mesmo jeito, o Japão está do mesmo jeito, a China está do mesmo jeito, eles têm que injetar dinheiro atrás de dinheiro. Mas chega uma altura em que as pessoas que
de alta finança, eles começam a ver. Eu vou botar os meus ovos mais outra galinha de ouro. Qual é o ouro agora? É o ouro digital. É isso que está a acontecer. Por isso estão migrando para cá. E mais. E vou dizer-vos mais, vou provocar ainda mais o vosso raciocínio e a vossa inteligência para que durmam bem esta noite ao pensar nessas questões. Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Não sei se está morto, se está vivo, mas é Satoshi. Ainda vos vou provocar mais. Eu aconselho-vos vivamente, aliás, eu já falei sobre isto, e eu queria muito que vocês depois, assim, ao fim de semana, assistam a este filme aqui. Eu já falei este filme, que é A Grande Aposta, The Big Short, com o Brad Pitt, em que explica exatamente o que foi a crise em 2008. Exatamente isto aqui. Eu até vos posso resumir aqui rapidamente o filme, assim, em 2, 3 palavras, para vocês já terem uma ideia sobre isto. Os bancos estavam a emprestar para a compra de casas e houve alguém, um cara, tem aqui o nome dele, o cara da vida real mesmo, que percebeu que o sistema ia falir e começou a apostar contra esse sistema financeiro baseado em hipotecas sobre ativos podres, que não valiam nada. Ele começou a apostar porque ele sabia que ia falir, que esse sistema ia falir, e começou a apostar. Foi um banco e disse: eu quero fazer um seguro, eu quero investir num seguro para apostar contra esse sistema que está podre, que eu sei que o sistema vai quebrar. E o cara ficou bilionário. E sabem que é o nome desse cara? E ele é representado neste filme. Agora, assistam este filme, porque se vocês assistirem este filme, vão saber exatamente aquilo que vai acontecer este ano no sistema financeiro. Eu tenho aqui, depois até fui fazer, olhem isto aqui. Gente, eu acho isso importante porque a história está-se a repetir. E o Sakamoto, ele previu tudo isto. O que aconteceu em 2008 serviu de experiência. E ele percebeu que o sistema era tão podre e baseado em dívidas que não são possíveis de pagar, que ele criou o sistema de Bitcoin. Então, se nós soubermos o que se passou em 2008, e era essa informação que eu vos quero deixar, eu até fui ao chat GPT, depois pedir um resumo aqui do filme e partilhar aqui com vocês. Se nós soubermos o que se passou em 2008, nós vamos saber exatamente aquilo que se vai passar agora em 2026. Em 2009, no dia 3 de janeiro, ele escreveu no blog Gênesis, no dia 3 de janeiro, lá no jornal, no Times, Inglaterra, chanceler à beira de um segundo resgate aos bancos. Quem era chanceler? Era o ministro da Fazenda da Inglaterra na altura. Percebem? Os bancos grandes, o mundo estava saindo de uma crise financeira, 2008, conhecida como a crise financeira, que era o subprime, que eram as hipotecas subprime sem garantias válidas, ativos podres. Os bancos grandes quebraram ou ficaram à beira da falência. Um dos casos mais famosos foi o colapso do Lehman Brothers. O sistema financeiro global entrou em pânico. E governos começaram a injetar bilhões e trilhões de dólares nos bancos. Isso é o chamado bailout, ou seja, o resgate. É o que o Fed vai ter que fazer agora em 2026. Entendem? E um cara muito inteligente da época, que tem aqui o nome dele, é o Michael, não sei das quantas, agora perdi aqui o nome dele, não vale a pena. Ele percebeu o que ia acontecer e ficou bilionário, apostando contra. E agora, e é isso que hoje, olha como é importante a gente ter o conhecimento histórico. Hoje, notem isto, hoje a Bloomberg, que é uma das maiores revistas especializadas de economia do mundo, publicou esta notícia aqui. Hoje. Vejam isto aqui. JP Morgan, que é o maior banco americano,
que gera mais de 4 trilhões de dólares em ativos. E Goldman Sachs, que é um dos 5 maiores bancos, oferecem aos fundos de resto maneira de apostar na queda do crédito privado. Vejam isto, gente. Pouca gente dá valor a essas notícias. Eu dou. Porque aquilo que aquele cara, era médico até, fez em 2008, apostando contra o sistema que ia falir, o JP Morgan, o maior banco americano, o Goldman Sachs, estão oferecendo fundos para que os investidores eles apostem contra o sistema financeiro derivado do crédito privado que vai falir também. Ou seja, eles já sabem que vai falir. E eles já sabem que tem que haver um resgate financeiro de mais de 20 trilhões de dólares. Então, a gente está sabendo o que vai acontecer. Agora resta saber, é que eles têm um pouquinho de inteligência, se posicionarem antes. Porque o que aconteceu em 2008 vai acontecer agora. Só que em 2008 foi só 8 trilhões de dólares de injeção. Agora vai ser mais de 20. Então imagine para quanto é que vai o Bitcoin. Imagine para quanto é que vai as altcoins. Imaginem para quanto é que vai a nossa Vitra. Imaginem para quanto é que vai uma Atmo, uma Solana, uma Avax, uma Ondo, uma Virtual. Imaginem. Vai apanhar muita gente de surpresa. Eu estou a trazer-vos isto, gente, aqui documentadamente, mas antecipando o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Vai acontecer 5, 6, 10 vezes pior do que aconteceu em 2008. Porque a injeção de liquidez tem que ser desenfreada. Porque os 4 trilhões de dólares que é o buraco do crédito privado neste momento, não é só isso. Esses 4 trilhões, os caras que não conseguem honrar o compromisso, não pagam ao Zé, o Zé não paga ao Francisco, o Francisco não paga à Maria, a Maria não paga à Joana, e efeito dominó. Os 4 trilhões vão virar 20, 30 trilhões de buraco. E vai ter que ser injetado muito dinheiro. E essa injeção de dinheiro é que faz com que o mundo cripto exploda. Sempre foi assim. O Bitcoin explode com a injeção de dinheiro. A economia explode com a injeção de dinheiro. Mas, deixa-vos dizer uma coisa. Vocês sabiam que o Elon Musk, que é bem bestinha, né? Fundiu a SpaceX e a Starlink e vai fazer um IPO, ou seja, um Initial Public Offer, ou seja, uma oferta pública de capital de 1,7 trilhões de dólares em bolsa, e vai captar esse recurso de onde? Justamente dessa gestão que o Fed vai fazer de mais de 20 trilhões de dólares. Ele já está a preparar, portanto, a venda das ações, o Elon Musk, que não é só ele, não. É ele, a OpenAI já está também com um IPO que vai lançar de 500 bilhões, e tem outra grande empresa, que eu não me lembro o nome dela, que é 1,2 trilhões de dólares. Ou seja, esses bestinhos, né, os homens mais pobres do mundo, já estão preparando as suas ofertas públicas de venda em mercado de ações, contando com o resgate que vai vir de mais de 20 trilhões de dólares. Então, gente, não é difícil ganhar dinheiro, não. É só trazer informações. Antes. Os caras já estão preparando as suas empresas para colocar em voo, para captar essa grana que o Fed vai ter que injetar. Eles sabem que vai vir uma tsunami de dinheiro. Eles sabem que o Fed vai ter que fazer isso. Eles sabem que esse Jerome Powell, esse senhor atraso, que nos infernizou aqui a vida durante esse tempo todo, segurando as taxas, marretando mais o Trump também, que é outro marreto, outro teimoso, dois teimosos ali se quicando, sabem que ele vai embora agora. A última reunião dele será dia 28 de abril, em que será presidente, a seguir vem o outro, em maio. Eles sabem que isto vão ser injetados trilhões e trilhões de dólares. Eles já estão preparando já o bolso para captar essa grana toda que vai chegar no mercado. É assim, o mundo financeiro é assim. E nós somos pequeninos, é claro, mas tendo essas informações da nossa posse, é só estar bem posicionado. Só estar bem posicionado. Agora, como eu digo, a esmagadora maioria dos investidores que nós vemos aí nos grupos de criptomoedas não tem informação destas. Não tem acesso às informações. Não consegue ligar, como se diz em Portugal, a bota à perdigote. Eles têm 2 neurónios e fazem curto-circuito um com o outro. Não consegue ligar um ao outro. É só juntar essas informações todas e estar bem posicionado. Esperar.
esperar. Volto a dizer, como disse no início da AMA, não é por acaso que o ouro está corrigindo, já está abaixo de 5 mil dólares a onça, que chegou a atingir 5.500, não foi? Já está abaixo, a prata também está corrigindo, e o Bitcoin, desde que começou a guerra, que era suposto corrigir muito mais do que o ouro, que seria o normal, seria suposto corrigir 10, 20%, não está a fazer isso. Pelo contrário, desde que começou a guerra, o Bitcoin valorizou. Eu queria encontrar aqui o gráfico para documentar a minha afirmação. O Bitcoin valorizou, desde que começou a guerra, o Bitcoin valorizou em relação ao ouro mais de 20%. Então, as coisas estão, os investidores estão transferindo os seus investimentos do Porto Seguro, que sempre foi o Porto Seguro há mais de 5 mil anos, o ouro tradicional, que é confiscável, que é difícil de transportar, que tem uma autocustódia muito cara nos bancos. Se for, por exemplo, num navio ou num avião, imagine, por exemplo, de um país aí árabe, os Estados Unidos podem confiscar. Bitcoin não. Bitcoin, você é o dono dos seus bitcoins ou das suas criptomoedas. Se estiver na sua wallet, né? Não numa DEX. E o dono é o dono da DEX. Se estiver na Binance, se eles quiserem bloquear, eles bloqueiam. Agora, se estiver em autocustódia, numa carteira sua, numa Trust Wallet, numa MetaMask, numa SafePal, numa Trezor, numa Ledger, cold wallets são seus. As chaves são suas, o dinheiro é seu. Ao contrário do ouro. Então, estão migrando para o novo ouro, que é o Bitcoin. Isso é, portanto, incontornável. Estão migrando, sim. Por isso, o Bitcoin, apesar de em plena guerra, está a perfumar muito melhor que o ouro. E vai continuar a perfumar. Vai apanhar muita gente de surpresa. Muita gente de surpresa mesmo. Deixa-me ver se eu tenho aqui mais alguma informaçãozinha documentada. Eu hoje tive um dia muito corrido. Essa questão aqui, que eu já repeti, que a dívida dos Estados Unidos neste momento está em 29 trilhões de dólares, é impagável, tem como pagar, e o Bitcoin surge exatamente como alternativa, os institucionais já perceberam isso, as baleias já perceberam isso, a BlackRock já percebeu isso, e mais, por exemplo, a BlackRock e o próprio Standard Morgan já estão bloqueando os saques aos seus clientes por conta dessa crise do crédito privado de 4 trilhões de dólares que o Fed tem que imprimir grana para fazer face a isso. Então, é uma questão de dias, semanas, de começar a ver as coisas a alavancarem. Acreditem no que eu vos digo. O próprio Fed, na sua presidência desse presidente, passa por nós, na quarta-feira, ontem a reunião, eu assisti à reunião toda, e ele disse, inclusive, o Paulo, lá na conferência, que, apesar do cenário de guerra, apesar da inflação alta, vai haver corte de juros este ano ainda. Ele disse isso. E ele que não corta juros, imagina quando vier o outro presidente, nomeado pelo Trump, ao de confiança do Trump, que o Trump diz que a meta dele é 1% de taxa de juros ao ano, e neste momento está em 3,75. Imagina essa redução violenta dos juros, o que vai fazer ao mundo cripto. Vai fazer explodir. Então, é todo um conjunto de fatores, injeção de grana, redução dos juros, com a vinda do novo presidente do Fed. Este ano vai ser um ano maravilhoso, minha gente. Este ano vai ser um ano maravilhoso para a Vitra, vai ser um ano maravilhoso para o Bitcoin, para nós investidores cripto, holders, raiz. Vai ser maravilhoso, acreditem no que eu vos digo. É um ano de mudança de vida. Para quem tiver visão, para quem tiver persistência, inteligência e estiver bem posicionado. E quem não estiver, a altura é agora. Acreditem no que eu vos digo, porque eu ainda acredito que rapidamente vamos ter Bitcoin acima de 90 mil e a partir daí vai corrigir mais um pouquinho, se calhar até 80, 80 e pouco, e depois para 140, a partir daí é só alegria. Este ano vai trazer, meu Deus do céu, com aquilo tudo que está sendo construído nos bastidores, com as stablecoins, a injeção de stablecoins, é uma loucura. É uma loucura o tanto de dinheiro que vai entrar para salvar isto, para pagar a dívida americana, que não se paga, mas tem que rolar os juros.
Enfim, é um tsunami de dinheiro. E todo esse dinheiro chegando nos mercados, chega também no mundo cripto. Obviamente que sim. Obviamente que sim. Olha só que esta notícia, só este cheirinho agora que eu... este cara aqui, ele coloca 20 resumos de notícia durante o dia, mas há umas coisas até interessantes, eu aproveito algumas delas lá. A Visa entrou na era dos agentes de IA. A Visa, o CryptoLabs, lançou o Visa CLI, uma ferramenta em linha de comando que permite pagamentos com cartão. Com um cartão, ou seja, um cartão Visa, via agentes de IA, ou seja, agentes de inteligência artificial. E onde é que vão rodar esses agentes de inteligência artificial? Que vão fazer transações bilionárias por dia. Onde é que eles vão rodar? Não é numa rede do Nubank, ou do Bradesco, ou do Banco do Brasil. Não é, não. É onde é? É na blockchain. É numa Solana. É numa Ethereum. É numa Arbitrum. Enfim, é nessas redes. É na Web3. Visa, Mastercard já estão entrando no mundo cripto e através de IA, e esses agentes de IA precisam dos carris, dos trilhos, para rodarem e fazer as operações deles, as transações. São as blockchains. E a nossa vida é uma blockchain. Pequenina ainda, pouco conhecida, mas já estamos no mercado. Só falta divulgar agora, sermos conhecidos e sermos adotados. E vamos ser. Tudo no tempo certo. Então, gente, nós estamos esperando um potencial de valorização que às vezes até me assusta. Só que às vezes eu não expresso isso com muita ênfase, porque as pessoas às vezes não têm o mínimo de informações que lhes permita perceber o potencial que nós estamos em vias de usufruir no mundo cripto. E também não quero insistir nisso, não, o Luís está fascinado, está deslumbrado. Não estou não. Eu estou bem tranquilo, bem pé no chão. Agora eu sei aquilo que vai acontecer. E convido cada um de vocês a ter esta visão. Gente, é uma revolução que nós estamos a viver. Esta situação do Trump, de guerra, a guerra tem que ser financiada. A guerra implica trilhões de dólares em financiamento. E quanto mais gastos na guerra, mais liquidez os mercados vão ter, e dessa liquidez uma parte vai chegar ao mundo cripto. Não é difícil perceber isto. Quanto mais grana for injetada nos mercados, até porque o mercado do ouro já está saturado, o mercado das ações já está saturado, o próximo nicho de mercado é qual? O mundo cripto. Então, isto é tão lógico para mim. É tão evidente, é tão claro, tão cristalino, que eu só tento nos passar esta visão. É lógico, não tem por onde correr, essa grana vai chegar tudo ao mundo cripto. E chegando ao mundo cripto, as criptomoedas explodem, o Bitcoin explode. Exatamente, Fábio. Nodes na promoção. E se alguém tiver interesse, é só ir falar comigo, aqui no privado. Gente, acreditem no que eu às vezes eu sou uma alma boa, pá, e eu gosto, no que eu puder ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. Aproveitem esta oportunidade. Este ano é um ano único na história do mundo cripto. Não volta a ter oportunidade destas. Porquê? Estados Unidos quebrado financeiramente, tem que injetar trilhões de dólares. Os institucionais já perceberam isto. Estão a trazer os trilhões de dólares para o mundo cripto. Quando acabar esta oportunidade, quando depois desta injeção trilionária de dinheiro, só daqui a 10, 15 anos se volta a ter outra crise do sistema e o Fed da altura, os governos da altura vão ter que injetar mais dinheiro. Só que, entretanto, eu já estou velho. Daqui a 10, 15 anos eu não sei em que altura será a próxima crise. Agora, esta crise eu sei que estou sentado em cima dela. Estamos sentados em cima dela. Ou aproveitamos ou não. Depende de cada um de nós. Então, era isso que eu vos queria dizer. Tenham muita calma nesta hora. Não se deixem influenciar pelos negativistas.
pelos vendedores de curso, que muitos deles não entendem nada disto. Estão a apregoar que o Bitcoin vai cair para 40, vai cair para 50. Não vai, gente. Não vai. Bitcoin fez fundo em 60 mil dólares e rapidamente disparou para 70, 76. Corrigiu hoje até 68. Eu até pensava que ia corrigir muito mais. O ouro corrigiu 6%. O Bitcoin só corrigiu 2%. Nasdaq corrigiu 2%. S&P 500 1,8%. E o Bitcoin está resiliente. Está em 69, 70 mil dólares e é a partir daqui para cima, com uma crise destas, com o petróleo disparando. Era normal, era lógico, era expectável, era previsível que o Bitcoin caísse 10%. Não caiu. Não caiu porquê? Porque o mercado já está a perceber que o Bitcoin é a bola da vez. Que o Bitcoin é a salvação desses mercados financeiros. Que os grandes players estão entrando no Bitcoin com força como nunca. Existe um colapso da oferta. Gente, e já por aqui, se o Michael Saylor, que é o dono da Strategy, eu falei isso aqui no grupo, quero dar uma opinião sobre isto. Se o Michael Saylor, que é o dono da Strategy, ele tem capacidade neste momento, através da engenharia financeira dele, criou outra série de ações privilegiadas, VIP. Se ele consegue, ou seja, ele vende ações da sua empresa aos investidores que não conhecem nada do mundo cripto, mas são grandes investidores, compram as ações dele, se capitalizam, pegam esse dinheiro e investem em Bitcoin e pagam-lhes em rendimento a eles. Se ele pode comprar com essa engenharia financeira de captação de recursos do mundo tradicional, ele pega a grana dos institucionais do mundo tradicional, compra Bitcoin. Se ele pode comprar 1.900 Bitcoins por dia, já está comprando 1.900 Bitcoins por dia. Se nós sabemos que por dia toda a mineração de Bitcoin minera e produz 450 Bitcoins, façam a conta. Façam a conta. Se só são minerados 4.500 e o cara está a comprar 1.900 por dia, o que é que vai acontecer ao preço? Sem falar agora na injeção de liquidez, na dívida americana de 39 trilhões, na guerra do Irã, sem falar nada disso. Só essa continha, só nessa parcela. O cara pode comprar e está comprando 1.900 bitcoins por dia. Só existem 450 por dia. O que é que vai acontecer ao preço? Vai cair ou vai subir? Pensem nisso. Esqueçam todas as narrativas à volta disto. Todas as negatividades, as manipulações, os foods, as faltas de informações, a burrice das pessoas, a falta de conhecimento das pessoas. Esqueçam tudo isto. Fixem só neste contexto. Se o homem está comprando e já afirmou que pode comprar e vai comprar 1.900 bitcoins por dia, se a mineração é só 450, ele compra 5 vezes mais, compra 4, 5 vezes mais o que pode ser produzido. Então vai acontecer o quê? Não vai ter oferta, a demanda vai pressionar a oferta e o preço vai explodir de forma exponencial. Simples. Isso é pura matemática. Não é preciso ser um gênio para entender uma coisa tão simples. Só ele. E estou falando só dele. Não estou falando dos outros compradores institucionais. O JP Morgan compra muito. A BlackRock compra muito. Estou a falar só de um player. Só de um player. Já há provas de que o que ele diz, ele faz. Ele tem palavra. Michael Saylor. Está comprando. Criou uma engenharia financeira genial, como eu já expliquei, ou seja, ele cria ações dentro da sua empresa, a Strategy, vende aos investidores do mercado tradicional, da Web 2, tradicional, compram as ações porque não se querem expor ao Bitcoin, ao mundo cripto, não sabem, não têm medo, então eles querem uma empresa do setor tradicional, de mercado de ações, de bolsa de ações, compram, ele pega nessa grana, vende as ações, pega na grana e transforma em Bitcoin. E com o rendimento do Bitcoin paga os rendimentos, os dividendos aos seus acionistas. Segundo eu sei, ele paga cerca de 8% ao ano de rendimentos a eles e capta, em média, que é a média dele, 15% ao ano.
em rendimentos de Bitcoin. E muita gente, muitas empresas, já são mais de 30 empresas, estão a copiar essa engenharia financeira dele. A Planet a MetaPlanet no Japão, aqui no Brasil já existe uma pequenina, mas acho que é a Meli, se não me falha a memória. No mundo todo estão copiando essa engenharia financeira do homem. Então, a compra do Bitcoin é uma realidade incontestável. E a oferta é cada vez menos. E a compra cada vez mais. Então, o que é que vai acontecer ao preço? Esqueçam tudo o resto agora. Injeções de liquidez. Esqueçam tudo o resto. Fixem só nisto. Se esta própria engenharia, se o homem sozinho compra 1.900 por dia, são minerados, são produzidos só 450. Tirem as conclusões. Isso é matemática pura. Não tem nada de narrativo, nem de achismo, nem de opinismo, nem pode ser, nem de eventualidade, nem por... Não, isso é matemática pura. Compra 1.900, são produzidos 450. Vai acontecer o que é o preço. Pensem nisso e tenham um bom sono. Se alguém quiser dizer alguma coisa ou fazer alguma pergunta, eu estou à vossa disposição. Edilson, você quer dizer alguma coisa? Você quer participar? Silva? Ou estão cansados já e dormitando já? O Marcos acho que já adormeceu a esta hora. Não quiserem dizer nada? Vamos por aqui, que eu estou cansado também. Falem agora ou se calam para sempre. Edilson nos está a dizer que chegou agora do trabalho. O André Paris também disse que se vai ausentar. Então, espero que tenham gostado mais esta ama com muita informação e espero que tirem, assistam, Dilson, eu vou repetir aqui, assistam aquele filme que eu coloquei aí, que é The Big Short, A Grande Aposta, explica exatamente o que foi a crise do subprime em 2008, que foi o evento que fez com que Satoshi Nakamoto criasse o Bitcoin como resposta a essa injeção desenfreada de dinheiro pelo governo americano. E agora, em 2026, o Fed, o governo, portanto, o Banco Central americano, vai ter que injetar mais de 20 trilhões de dólares para tapar mais o buraco. Em 2008, o buraco era 1 trilhão e meio. Foram injetados 8 trilhões. Agora, o buraco é, no mínimo, cerca de 4 trilhões. Então, vão ter que ser injetados 20 trilhões. Assistam esse filme e vão perceber o que se passou em 2008, que levou com que o Satoshi Nakamoto criasse o Bitcoin, e ele está escrito no blockchain em dia 3 de janeiro, porque é que ele criou, por causa do resgate financeiro, e agora em 2026 está a acontecer exatamente o que ele tinha previsto, e vai acontecer essa injeção de novo, e o Bitcoin foi criado exatamente para isso. Então, nós estamos no ano em que a gente vai ver a verdadeira força e a verdadeira valorização do Bitcoin. É este ano agora, devido a esta crise do crédito privado americano. Os bancos estão rachando tudo. A BlackRock já bloqueou saques, os seus clientes já não sacam. O Stanley Morgan, que é um dos 5 maiores bancos americanos, já está também friando os saques, ou seja, o sistema financeiro está rachando. Vai acontecer aquilo que aconteceu em 2008, vai haver uma injeção trilionária de dólares, e com isso o Bitcoin vai explodir, o mundo cripto vai explodir. Simples assim. Esse é o resumo da ópera. Tudo o resto é narrativa e manipulação, fudo e falta de informação e burrice muitas vezes. É isso que vai acontecer. E vocês têm a possibilidade de presenciar tudo isto que vai acontecer no mundo cripto. Este ano ainda. Um grande abraço, fiquem com Deus e Deus abençoe a cada um de nós.